As pessoas que, de alguma forma, são desobedientes aos pais, mas conseguem ficar no serviço, o serviço para eles é um fardo. Quem entendeu o que eu falei? E eu quero que todo mundo entenda isso. Eu vou repetir o conceito. As pessoas não conseguiam obedecer a Cristo, nem ouvi-lo, tinham até chateação em ouvi-lo, porque não ouviam a Deus. Entenderam isso? Por não ouvirem a Deus, eles tinham um bloqueio por ouvir as palavras semelhantes. Também é real que quem não ouve e não respeita a liderança é porque não aprendeu a respeitar os pais. Quem não respeita os pais não é bom empregado. Pode até ficar num trabalho, mas o trabalho é um fardo para ele. Vou explicar esse princípio para vocês de outra maneira. A satisfação com as coisas da vida, elas estão assim totalmente ligadas, como irmãs gêmeas, como vitelinas no mesmo vitelo, né, lá dentro do mesma barriguinha, no mesmo local. Esses dois conceitos. Quais conceitos? Entenda bem o que eu quero dizer. Se você tem um trabalho e o faz, mas faz mal feito, você não tem satisfação nesse trabalho. Vou expandir um pouco mais isso ainda. Quando você tem que chegar na hora do pôr do sol e você arrumou tudo até bem antes, não é uma alegria a entrada do sábado? Sim ou não? Quando você não conseguiu arrumar, como é a entrada do sábado? Cansaço, incômodo, chateação. Não foi o sábado que me deu, foi sua atitude que não foi igual. Você entendeu isso? Então, quando você faz bem feito algo que está sob seu cuidado, aquilo se torna um prazer tremendo. Não é um fardo, não é ruim. Na obediência é a mesma coisa. Quando a gente obedece por obrigação, você não tem satisfação. E eu sei que quem não tem satisfação não fica com o Senhor. Mais cedo ou mais tarde o deixa. Quem não tem satisfação em obedecer aqui também não fica. Mais cedo ou mais tarde nos deixa. Por quê? Porque a obediência, ela é um preparo, ouça o que eu vou te falar, para obedecer a Deus. A obediência aos líderes estabelecidos é um preparo para obedecer a Deus. Pode contar, quem não obedece liderança tem problemas na sua vida pessoal, tem a vida meio torta no escondido. Os judeus tinham uma vida torta no escondido. Tinha ou não tinha? E eles não ficaram chateados porque o homem levou a cama no dia de sábado. A razão não era o mandamento. A razão era porque não estava obedecendo às regras deles. Gente, isso me é muito importante. Eu peço que vocês pensem nisso aqui. Pense em alguém 38 anos doente. Está aberto em São João 5, não só no capítulo 21. Eu quero São João 5. Quero que vocês pensem nisso aqui agora, por favor, para você entender aonde que eu quero chegar com essa informação. Porque o cerne do problema, o principal do problema, a razão principal do que nós estamos estudando é o fato de alguém estar infeliz. Quem é infeliz infelicita os outros, sim ou não? Quem é infeliz é um fardo para as pessoas com quem vive. É ou não é? Aqueles líderes judeus eram felizes? Por que não? Por que não? Olha as razões. Veja se isso em uma escala menor não acontece conosco todos os dias. Está um homem paralítico há 38 anos. Vocês não têm ideia o que é paralisia. Quando a gente quebra uma perna, eu nunca quebrei uma perna, mas eu já trabalhei muito com pessoas que quebraram pernas. Mas digamos que você tivesse que inutilizar uma parte sua. Tinha uma menina, Manu, que ela teve um câncer, perdeu uma perna, era muito nossa amiga. E a gente ia visitar, falava, eu te compreendo, eu amo você. Ela falou, nenhum de vocês me compreende. Um dia ela se cansou da gente dizer, eu te compreendo, eu te compreendo. Um dia ela se cansou, ela falou, vem cá. Ela começou a amarrar a perna da gente. Ela amarrava as duas pernas da gente e falava, agora tenta andar.
com uma só. Vai lá, vocês vão pular agora sim. Bora. Vocês vão começar a me compreender agora em diante. Entenderam isso? Nós não entendemos até que a gente passe por isso. Mas imagine 38 anos paralítico. Como é para você quando você está muito suado e quer tomar um banho? Ai, que gostoso poder tomar. Ele não podia. Estou morrendo de sede, vou lá pegar um copo de água. Ai, que gostoso beber uma água que refresca. Ele não podia. Ele tinha vontade de fazer xixi, sim ou não? Ele não podia, onde ele fazia, se ele não tivesse ninguém para levantá-lo. Vocês têm ideia da situação desse homem? Nenhum de nós tem. Ninguém amarrou as nossas duas pernas. A gente pode ter uma imagem mental do que foi que ele passou. A gente não sabe o que é, Igor. Imagine uma pessoa ali, não um dia, 2, 3, 1 ano, 38 anos. Ele devia ter algumas escaras, devia estar machucado. Escaras são feridas, né, por falta de circulação, de ficar numa posição só. Veja que não tinha ninguém, e aí o Senhor Jesus estava numa festa, não era? Uma festa dos judeus, não é isso? Sim ou não? Leia o início de São João. Leia o início de João capítulo 5. Olha o que diz aqui. Ó. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém Para quê? Por que é importante citar que Jesus tinha ido assistir uma festa dos judeus? Porque o que acontece conosco e as situações, elas têm alguma coisa a ver com o que está acontecendo no dia. Hoje nós estamos recebendo novos alunos e há algum tempo o nosso coração está envolvido nisso. Então as situações que estão acontecendo têm a ver com esta situação, sim ou não? E de ontem à noite para cá estamos envolvidos na maioridade dos nossos meninos. Isso causa em nós um sentimento diferente. Hoje de manhã, quando a luz voltou, eu tive que ouvir as informações de vocês, né? Do que acontecia aqui em cima. E podia então ler. E eu tive que ler de acordo com a situação da falta da luz, não de acordo com uma situação do dia normal. Vocês conseguem entender ou não? Então, de acordo com a situação, as coisas se estabelecem e você tem que ter visão para entender que uma coisa não está do jeitinho dos outros dias. Então, alguma coisa diferente tem que ser entendida, porque faltou luz. Hoje o nosso culto não foi na mesma hora. Eu não posso exigir que faltando luz, a gente tenha entendido todo mundo a mesma coisa, porque um fica mais preocupado porque faltou luz, outro fica mais achando que não ia conseguir dar tempo e pensar que não ia conseguir dar tempo de ler tanta coisa, a gente não consegue ler mesmo. Vocês sabiam que pensar que não vai conseguir realmente não se consegue? Sabia ou não? Pois saibam. Você tem que pensar, vou conseguir, que aí você consegue. Isso é uma lei da neurociência, é uma lei bíblica também. E eles estavam envolvidos na festa dos judeus. Uma festa dos judeus era momento de libertação, de alegria, era momento muito bom. E Jesus foi num lugar que era muito ruim no dia da festa dos judeus. Um lugar chamado a Porta da Misericórdia, e que de misericórdia não tinha nada naquele local. Porque era uma misericórdia só para quem conseguisse ir numa maluquice, que quando a água mexia, era um anjo que tocava. Mentira, gente, isso nada acontecia. Aquilo era uma crendice, né? Que quando a água se mexia, era porque um anjo tinha mexido na água, e quando alguém entrasse, ia sair curado. Entenderam? Então, Jesus foi exatamente naquele lugar, e eu sei que Jesus foi exatamente por causa daquele homem. Porque era o mais miserável de todos naquela situação. E Jesus vai, imagina um homem deitado e o rosto de Jesus em cima dele, assim. Imagina você olhando assim aquele rosto, perguntando, queres ficar curado? Por que Jesus faz perguntas óbvias? Jesus já te fez alguma pergunta óbvia, Manuzinha? Pergunta óbvia. Aliás, para os queridos que estão chegando agora, é algo que você tem que começar a pedir, que Jesus fale com você. Você precisa ouvir a voz de Deus de forma direta, não a sua. A nossa a gente já ouviu a vida toda. Você tem que pedir a Deus para ouvir a voz de Deus. Esse é um dos maiores e mais perfeitos graus de experiência que alguém pode ter. Ter certeza absoluta que é Deus que está te mandando, é Deus que está te conduzindo. Queres que eu te cure?
que você quer que eu faça? Levanta. Pode levantar. Agora, quando você trabalha com o corpo de alguém que passou muitos anos doente, digamos que alguém fez uma cirurgia, passou 5 meses deitado numa cama. O trabalho de fisioterapia para tentar levantar aquela pessoa e fazer ela andar de novo é terrível. Porque os músculos, eles diminuem a capacidade e a pessoa quase fica realmente paralítica em 5 meses. Mas 38 anos, imagina quão atrofiado estava. Mas a voz de Jesus, tudo voltou a funcionar. Imagina os músculos crescendo de novo. E então o corpo dele era agora um corpo, nossa, que coisa tremenda. E ele agora estava em capacidade plena. E eu não sei se vocês viram e perceberam, mas nos outros milagres que Jesus fez, diz que a carne ficou sã como de um bebê. Gente, nunca havia milagre de Jesus que era mais ou menos. O corpo deste homem de há 38 anos doente, e ele havia ficado doente por pecados. Sim ou não? Sim. Pecados nos fazem doente? Sim. Quero dizer que quem é muito pecador, que ainda não está doente, pode crer que ainda ficará, se não se arrepender. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo a vocês. E isso é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar. O que aconteceu com o homem? O homem teve o resultado, quando Satanás ele cobra com muita dureza, né? Satanás, uma das coisas que ele tem é persistência e ele não esquece das misérias que fazemos e ele cobra. E a cobrança dele é um horror. E ele pegou o leito e saiu andando, e Jesus fez o quê? O que era costume de Jesus, né? Jesus fazia as coisas muito boas e não ficava para receber o louvor. Não era assim? Aí o que Jesus fez? Saiu de perto, porque já tinha feito o que tinha que fazer. O homem começou a andar. E os judeus, quando o encontraram, ficaram muito felizes de vê-lo levantado, não foi? Agora, eles ficaram chateados por causa do mandamento? Não, gente, isso aqui para mim foi o pior. Para mim, o pior da situação não foi o fato deles ficarem chateados com o homem andar com uma cama no dia de sábado, puxando uma cama. Foi eles ficarem chateados porque não estavam sendo obedecidos. Isso é tão envergonhoso, não é? Isso é vergonhoso ou não? Para mim, isso é um negócio terrível. E eu, quando fico pensando nisso, as nossas arengas são por quê mesmo? Nossas chateações, elas existem por quê mesmo? Nós sempre somos o centro. Senão a gente não brigaria. Nós somos o centro. Nós somos o centro. É uma vergonha terrível isso. A gente briga por coisas que a gente não precisava brigar só porque a gente quer ser ouvido, quer parecer maior, quer parecer superior, quer parecer grande, quer parecer que nós temos o conduto na mão, né? A gente vê um enfermo deitado e um enfermo em pé. A gente vê agora um enfermo curado e a gente vê curados enfermos. Quem que era o enfermo curado? O paralítico. Agora, quem que eram os curados enfermos? Fariseus. Muito enfermos. Muito enfermos. E atrapalhando a vida dos outros, né? Que coisa terrível. E eu não sei se vocês sabem ou perceberam que quando Jesus foi levado no Sinédrio para responder por que ele estava transgredindo o sábado, né? E ensinando os outros a transgredir o sábado, Jesus teria sido morto naquele dia, se os judeus tivessem poder para isso. Vocês leram isso? Sim. Isso aqui me impressionou demais. Teriam matado Jesus naquele dia, se poder eles tivessem para isso. Gente, que coração é esse? Me respondam. Que coração é esse que esquece todo um benefício e porque não foram atendidos, eles cometem ou estariam prontos a cometer um pecado dessa natureza? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Na verdade, quando se pensa sobre isso, já é assassinato. Sim ou não? Já é assassinato. Que coisa terrível.
E me impressionou também que tentar matar Jesus, tentar atrapalhar Jesus, tentar obstruir sua obra, não era obra que os judeus estavam fazendo de livre e espontânea vontade. Esse posicionamento dos judeus e da liderança era fruto de um outro concílio que tinha sido levantado. Concílio do quê? Satanás. E o que me impressionou da frase foi: Satanás reúne seus anjos e não mandou os anjos dele trabalharem. Mandou quem? Ele mesmo foi usando quem? Olha o que diz aqui, ó. Planejou operar por meio de seus agentes humanos do mundo religioso. Como é que é? Satanás pensou, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar por meio de quem? Dos agentes humanos do mundo religioso. Agentes humanos do mundo religioso. Quantos de vocês acharam essa informação? Achou, Manuzinha? Eu quero que todo mundo ache. Está no parágrafo, começa: mas os planos cuja execução esses rabis estavam elaborando tão zelosamente originou-se em outro conselho. Achem isso aí para mim, por favor. Todos vocês achem, por favor. Acharam? Sim. Todos acharam? Eu preciso que todos achem para que vocês vejam isso. É importante que vocês percebam que Satanás, ele às vezes não precisa nem dos anjos dele. Para minha tristeza. Achou, filho? Eu vou ler com vocês aqui. Mas os planos, cuja execução estes rabis estavam elaborando tão zelosamente, olha, eles estavam elaborando um plano que tinha sido lançado aonde, ó? Originara-se em outro conselho que não do Sinédrio. Eita, olha que tristeza, que vergonha. Eles estavam elaborando um plano que era de quem? Satanás. Continua. Depois de haver fracassado em seu desígnio de vencer a Cristo no deserto, arregimentara Satanás suas forças para lhe opor ao ministério, obstando, se possível, sua obra. Aquilo que não conseguiria realizar por esforço pessoal, direto, decidir efetuar por meio de quê? É sempre assim, viu? Estratégia. Tão depressa se retirara do conflito no deserto e em concílio com seus anjos, seus confederados, amadureceu os planos para cegar ainda mais o espírito do povo judeu. Cegar o espírito do povo judeu. Cegar o espírito do povo judeu. Vocês se lembram que ontem de manhã, quando eu passei a lição para vocês, eu disse que algumas pessoas nem percebem quando tem uma coisa boa? Pessoas ignorantes não percebem o que é bom que está sob seu cuidado e amaldiçoam a coisa boa que recebem. Diz, eu não gosto disso, nem quero isso. Ignorância pura. Não dão valor a algumas coisas. Ignorância pura. Amaldiçoam as coisas que são boas. Ignorância pura. Ignorância. Vocês entenderam isso? Sim. E a gente tem que entender. Jesus olhando para alguns, Senhor, eles não sabem o que fazem. É o nome do sermão de hoje de manhã. Não sabem o que fazem. Não sabem. Olha isso aqui, se não era de outra maneira, com uma outra roupagem, a mesma situação. Ó, tão depressa se retirara do conflito no deserto, em concílio com os anjos seus confederados, amadureceu os planos para cegar ainda mais o espírito do povo judeu. Um povo cego não consegue enxergar na frente. Não consegue. A fim de não reconhecer seu Redentor. Planejou operar por meio de seus agentes humanos do mundo religioso, imbuindo-os de sua própria inimizade contra o campeão da verdade. Olha isso aqui. Colocou o que no coração dos agentes humanos dele? Inimizade contra Jesus. E isso aqui deveria levar a gente a pensar, meus irmãos queridos. Jesus simplesmente explicou a questão do sábado. Eu me lembro que sempre, e é bom que a gente já resolva isso agora, algumas pessoas se incomodam quando no sábado nós temos algumas responsabilidades. Quando chega aqui um ônibus inteiro de gente e a gente precisa lavar pratos porque nós não temos pratos suficientes. Aí o pessoal fala, aqui se trabalha no sábado. Aqui não se trabalha no sábado. Aqui se faz o que é necessário no sábado, se houver necessidade. Sim ou não? E vamos atender todas as pessoas que for necessário no sábado.
Se elas chegarem e tiverem necessidade, faremos isso. Sim ou não? Sim. E essa é a realidade. Jesus explicou isso hoje no estudo de uma forma muito clara. Ele disse: o dia que meu pai mais trabalha é no dia que vocês se reúnem para tirar tempo para orar e para ficar lendo, e aí vocês ficam pedindo coisas para o meu pai. Não foi isso que ele disse? Neste dia meu pai trabalha mais que outros dias em função de vocês. E eu li isso, quantos anos eu li esse negócio, eu nunca tinha percebido isso, que Jesus está falando, que o pai dele, ao dizer que trabalha mais um sábado que outro dia, é em função dos meus próprios pedidos. Eu no sábado, quantas coisas eu já pedi ali ajoelhada hoje de manhã? Senhor, tem misericórdia, Senhor, ajuda, Senhor, trabalha no campo, Senhor, visita as pessoas, Senhor, traz todo mundo para cá, que eles não se incomodem com a chuva. Senhor, eu estava ali pedindo, peraí, eu estava pedindo para quem no dia de sábado? Respondam. E meu pai estava fazendo o quê? Eu vi a moça vindo, porque foi lá buscar alguma coisa no seu quarto, naturalmente, veio ela andando de lá para cá, eu falei, a menina está vindo com uma capa de chuva, Senhor, ajude ela a não achar isso muito ruim e tal. Depois a irmã demorou a chegar, amanhã não pode demorar mais chegar, viu? Mesmo que for fazer qualquer coisa lá fora, tem que estar aqui na hora. Aí quando eu vi ela vindo, eu falei, Senhor, ajuda a menina também a chegar direito. Queridos, para quem que eu estava pedindo? Deus. A própria chuva, né? É pedido de Deus. A própria chuva. Meu pai trabalha até hoje, não para. As únicas que param são nossas abelhas, né? Pode fazer pergunta? Claro, filhinho. Se eu souber responder, se eu não souber, o Igor responde. O Senhor Jesus, quando encontra com o paralítico do tanque de Betesda, sim, ele faz uma pergunta para ele: você quer ficação? É. Ele fala, mas eu não tenho ninguém. Ele não responde a pergunta. Por quê? Porque ele não precisava de fé. Ele, na verdade, ali é explicado no texto. Quantos de vocês notaram isso? Ele não precisava perguntar, responder isso, porque ele já tinha fé suficiente para isso. Ele só explicou a razão pela qual ele não estava indo. Ele tinha fé. Ele só não estava... Ele disse, claro que eu quero, mas eu quero só que eu não tenho ninguém para me empurrar até lá, né? Coitadinho. A fé dele estava ali, naquele negócio. A fé dele estava ligada a não mentir. Tadinho do bichinho. Ele acreditava naquilo, mas acreditava. Então Jesus falou, pega teu leito e anda, você já tem fé suficiente. Não. Completamente. Entendeu? Imagina como é que foi no corpo dele. Isso é bom. Já pensou como esse homem se sentiu, Sheila? Olha como deve ter sido, Theo. Professora, oi, amor. O glucógeno, que é a reserva de energia que a gente tem, Glucogênio. Ele fica a maior parte, mais 70% dos músculos, e esse homem não tinha mais. Não. Então, foi por milagre. É como se ele sentisse os músculos incharem de novo, assim. É. Porque ele teve que engrossar, Pois não é, mana? Por isso que eu estou perguntando. Imagina o que esse menino sentiu. Estava todo atrofiado, amor. 38 anos, as pernas deviam estar tudo dura. Imagina que ele... E ele saindo. Agora imagina esse homem andando. Oh, que maravilha! Imagina ele andando, que delícia que deve ter sido. Que momento, pois não, irmão? Eu passei 40 dias com o meu braço imobilizado. Sim. Quando tiraram o gesso, eu olhei para o meu braço e falei, eu não vou conseguir. Ele afinou totalmente. É isso mesmo. Em relação ao meu braço. É isso mesmo. E eu passei mais de 15 dias em fisioterapia para reabilitar. Sim. Quando eu fui para a fisioterapia, eu achei que não ia ficar tão bom quanto o direito. Sim. Atrofiou tudo em 40 dias. Imagine se fosse 38 anos. Então, gente, aquilo foi um milagre total, completo. O Senhor Deus criando o que não havia, desenvolvendo dentro do corpo dele, assim, numa quantidade muito grande, de um segundo para o outro. Imagina que coisa boa, né, Theo? Isso daí aconteceu diante dos olhos do paralítico. Porque os outros devem ter... olha isso, imagina as outras pessoas ali ao redor, né? Porque eu vou um pouco além, fico pensando ali. Aí o que acontece? Jesus disse, meu pai trabalha até hoje. Peraí, mas os judeus se incomodaram com isso, não foi? Mas eles também chamavam Deus de pai. Por que eles acharam ruim? Implicância. Cuidado se você é um implicante. Implicância é coisa do cão. Vocês se lembram quem estava nesse tipo de sentimento dos judeus? Quem que estava? E o que eles tinham? Implicância. Chateação. Queria encontrar um jeito de achar uma coisa ruim.
Isso é muito sério. Gente, quando a gente percebe, né, que Jesus fazia tudo o que o Pai pedia, inclusive na construção do templo, foi pedido, é para fazer exatamente como eu pedi, não do teu jeito. Eis uma outra coisa ruim que acontece aqui na escola. Quando a gente chega aqui, o pessoal fala, eu já sei fazer do meu jeito. Eu já sei fazer do meu jeito. E isso acontece muito com pessoas adultas. Por quê? Pessoas adultas, elas dizem, eu fiz a vida toda assim, eu já sei como é que eu vou fazer. Mas você viu o que foi que o Senhor Deus explicou neste quesito na lição de hoje? O Senhor Deus tinha dado orientações para pessoas adultas, é para fazer assim, este assim, segundo esse, terceiro este, uma campainha, uma romã, um pedacinho aqui, um pedacinho a colar, um tortinho aqui, um tortinho a colar. E não é do seu jeito, é do meu jeito. Para que Deus precisava que fosse assim? Porque Ele é um chato? Não, porque isso ensina o nosso caráter a pensar, eu vou fazer milimetricamente como Deus pede, e ponto. E era isso que Jesus estava dizendo, eu vou fazer exatamente o que meu Pai pede. Exatamente como meu Pai pede. Gente, olha que chance que a gente tem. As pessoas, Lu, perguntam para mim, irmã Maísa, por que você não dá esse curso online? Você teria, no lugar de 40 alunos, 700 alunos, 1000 alunos. Falei, porque 1000 alunos não é o que Deus espera. Deus quer 40 alunos bem formados, porque estarão junto, enfrentando a dificuldade, não na casa deles só com a teoria. Qual é a prática? A prática é você enfrentar um colega que você não gosta. A prática é você enfrentar um líder que fala um negócio que você não gostou de ouvir. A prática é você aceitar que vai fazer do jeito que o líder está pedindo, ainda que você saiba. Que jeito que é para cortar essa cebola? Assim, fala, não, mas eu corto desse jeito. Fala, não, peraí, mas corta assim. E eu não sei se vocês viram que eu perguntei, Cleiton, quanto tempo eu tenho? Por que isso é importante? Porque cada um tem uma função aqui e eu vou seguir o que tiver para seguir. Sim ou não? Sim, porque esse é o correto. É assim que funciona a vida. E desse jeito funciona a história da gente para dar certo. E então Jesus chega e fala ali para eles de uma maneira muito clara, né? Tudo conforme meu Pai pediu. E vem esse conceito, né? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Deleito-me. Para deleitar-se precisa aceitar que não é você que está no comando. Para deleitar-se precisa aceitar que não é você que está no comando. Senão você não gosta de obedecer. Entendeu? Lembra que eu comecei esse assunto, o de hoje, falando nisso? Dessa parte aqui. Se você não gosta de obedecer, aquilo é um fardo. Você até obedece, mas não quer. Entendeu? Sim ou não? Isso é muito sério. Aquele, porém, que confia em sua própria sabedoria e poder, se está separando de Deus. Você lembra que entre os judeus tinham castas? Castas? Quais eram as castas que foram citadas hoje? Saduceus, fariseus, né? Cada um entendia de um jeito, que chato, né? Como há divisão quando a gente não segue a cabeça de Deus. Quando não segue a cabeça de Deus, há o quê? As pessoas, elas não querem obedecer. Como é que se faz para obedecer? Falei, conversão. Não tem outra forma. Não existe outra maneira. A pessoa cheia de si não obedece. A pessoa cheia de si é resistente. A pessoa cheia de si é fracassada. A pessoa cheia de si é decadente. A pessoa cheia de si é um atrapalho. Por isso é preciso o quê? Conversão. A gente nunca vai conseguir obrigando. Vocês entenderam o que eu estou falando? Sim. Não vai. Então, se a pessoa não se converter, ela não dará certo no campo. Ela não dará certo em coisa nenhuma, porque não vai dar certo na vida. Não vai funcionar na vida, porque o princípio da vida é esse. Entenderam? Então não vai funcionar, Lucas. Por isso que ao chegar aqui, dentro da nossa proposta não é um montão de gente, é só os que querem. Entendeu? Quem quer obedecer? Quem quer seguir as informações? E a gente tem um princípio. Se encontrar algo escrito que não se faz, escrito, hein?
Ó, aqui está escrito que não se faz isso. Aí a gente segue. Agora, se não for só a vontade da pessoa, a maneira como a pessoa entendeu, a maneira como a pessoa quer, a gente não segue. Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque todas as regras da escola de profetas não foram inventadas por nós, foram escritas por Deus. E se são escritas por Deus, assim o será. Sim ou não? Sim. Olha lá, não estão rejeitando a palavra de Deus a fim de conservar suas próprias tradições? Algumas pessoas ficam bravas com o que a gente faz, mas será que elas não estão rejeitando a palavra de Deus para ficarem com suas próprias tradições? Vou perguntar de novo, porque isso aqui está no livrão. Sim ou não? Não está no livro de hoje? Não estão rejeitando a palavra de Deus a fim de conservar suas próprias tradições? Você entende o que eu estou falando, Atos? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, que aquele povo estava rejeitando a palavra de Deus para ficar com as tradições. A gente, quando não quer fazer o que está escrito, o que Deus pede, a gente fala, não, mas eu quero fazer do meu jeito. A gente está fazendo a mesma coisa que os judeus. Vocês estão entendendo? Mesmíssima. Sem tirar e nem pôr. Por isso que o Senhor Deus pergunta aqui, ó, né? Aí dali em diante, como é que ficou a vida de Jesus? Mandaram espias para ficarem observando Jesus em todo o tempo. Ai, que chato isso. Jesus sabia disso ou não? Sabia que algumas pessoas que estavam sentadas estavam só tentando com uma caneta ver onde que ele vai errar. Era ou não era? Para poder delatá-lo ou acusá-lo ou entregá-lo para as autoridades. Existem pessoas que ficam ali só esperando, observando para ver onde é que estão os erros. Não é? Que chato isso. Que ruim. Que difícil, né? Depende de qual é o líder que estão seguindo. Não é não? Sim ou não? Sim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? A sairmos de uma situação para ir para outra. Das situações tão maravilhosas que nós vimos hoje no capítulo 5 de São João. O Senhor Deus disse, examinais as Escrituras. Porque, olha o que diz. Pensais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Mas para nós tem que fazer o efeito correto. Para eles, Jesus estava dando uma bronca neles, ao dizer esta frase. Para nós tem que ser um motivo de dizer, aleluia, glória ao nome de Deus, realmente ela tem a vida eterna. E em mim será feito, pela graça, pelo poder de Deus, aquilo que o Senhor Deus pensou que a palavra de Deus faria. Vamos ajoelhar e orar? Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nos ouça agora. Pai, nós não queremos, eu não quero, meus irmãos também não querem, por isso estamos juntos aqui, a ficarmos, Pai de amor, tão centrados em nós mesmos e chateadinhos se não seguiram nossas orientações. Que nós venhamos ver se aquilo realmente é transgressão da lei de Deus. Senhor, que nossa defesa para com a lei de Deus não seja um meio de Satanás nos usar para estragar o teu plano. Não permita que Satanás nos use. Que nossa maneira de agir possa exemplificar um Deus eterno usando a nossa boca e nosso coração. Dá-nos, Pai de amor, discernimento espiritual. Conceda-nos, Pai de amor, não sermos ignorantes na palavra, ignorantes no trato, ignorantes na vida. Abençoa os outros que ainda estão chegando, Pai Santo, que o Teu poder sobre nós seja visto, seja observado, que pela graça e pelo poder de Jesus, Tua mão, estando envolvendo a nossa casa e a nossa vida, possa ser percebida entre aqueles que estão conosco no trabalho santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que todos tenham um bom dia.